nasce no coração de uma pessoa que ministra, de um pregador, ela é muito dura, porque a gente conhece um pouco de versículo e às vezes você acha que é no teu coração. E aí eu sentei no altar e falei: Senhor, o Senhor podia tanto confirmar comigo se essa palavra. E o Senhor começou usando os vasos dele, começou usando as irmãs, testificando que era essa palavra que estava no meu coração. Eu espero que a igreja esteja preparada para receber, mesmo rapidamente, porque eu não vou fadigar muitos irmãos. Eu creio que ainda tem uma bênção para a gente ainda. Glória a Deus. Mas a bênção principal a gente vai receber agora. Quem crê, diga amém. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a qual a gente acabou de ler, do verso 38 em diante. Todos nós conhecemos bem, que gostamos de meditar na palavra do Senhor, que vai falar sobre Marta e sobre Maria, a qual é irmã de Lázaro, a qual é uma passagem mais conhecida ainda. E eu pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor colocou essa passagem no meu coração. Do versículo 38, eu acabei de ler com a igreja. A Bíblia vai mencionar que: e aconteceu que, indo ele a caminho, entrou numa aldeia em Betânia. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não andava só. A Bíblia vai dizer que Jesus andava, ele e os seus discípulos. A multidão também o seguia, mas quando ele entrava em uma casa, era só os discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus, entrando na vila de Betânia, como era de costume, ele entra na casa de Lázaro, Marta. Se a gente for parar para analisar, a gente vai ver que a casa de Marta, aleluia, era um lugar para Jesus muito aconchegante, porque se a gente for meditar nos evangelhos de Jesus, aleluia, a gente vai ver que toda vez que Jesus passava por Betânia, a casa que ele se hospedava era na casa de Marta. Toda vez que Jesus entrava em Betânia para fazer a obra, para pregar o evangelho, para ensinar, para curar, para libertar, Jesus entrava na casa de Marta. Marta era uma mulher hospitaleira, vamos falar assim com as minhas palavras. A Bíblia vai dizer que Jesus então entra na casa de Marta. Ele e seus discípulos. No versículo 39 fala bem assim, ó: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também, quer dizer, junto aos discípulos, aos pés de Jesus, e ouvia a sua palavra. Isso me chama muita atenção, porque se a gente for estudar, irmão, não repara não, porque professor de escola dominical é assim mesmo, você vai aprender aqui nessa noite. Se a gente for estudar, a gente vai ver que o que Marta fazia não era errado, pastor. A Bíblia vai dizer que isso era uma lição de etiqueta. Era uma norma. Quando o mestre chegava, o homem chegava na casa, a obrigação da mulher era se levantar e servir. Se a gente for meditar na Bíblia, a gente vai ver Jesus descendo um monte junto com os discípulos, e a Bíblia vai dizer que ele entra na casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, a Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro está acamada, enferma com febre. Mas a mesma Bíblia vai dizer que, como é o costume dos judeus, as mulheres submissas serviam ao seu marido e aos seus companheiros que estão na tua casa. A Bíblia vai dizer que Jesus chega e põe a mão na sogra de Pedro, e a sogra de Pedro se levanta e começa a servir. Eu não estou aqui para falar mal de Marta, eu estou aqui para falar uma coisa, para falar da atitude que Maria tomou, uma atitude que às vezes falta em mim, falta na igreja, falta no povo que serve ao Senhor. Olha só, eu vou olhar que agora Jesus entra na casa de Marta, e a Bíblia vai dizer que Maria, a irmã de Marta, se assenta aos pés de Jesus. E o texto que a gente acabou de ler vai falar que Marta não para. Jesus está na casa. Jesus está na casa, mas Marta não
para. A Bíblia vai dizer que Marta fica de um lado para o outro, varre aqui, arruma ali. Creio eu que boto uma água de café, vou fazer um café para Jesus, porque Jesus está na minha casa. Mas o interessante não é isso. O interessante é que parece que eu vejo um filme na minha cabeça. Maria aos pés de Jesus junto com os discípulos e Marta para lá e para cá, para lá e para cá. De repente Marta para e olha. Maria está aos pés de Jesus. Jesus entrou na casa, Maria foi para os pés de Jesus. Olha só que interessante. E a Bíblia vai dizer que quando ela para, olha para Maria aos pés de Jesus, a Bíblia vai dizer que Marta para e fala: Senhor, estou trabalhando sozinha. Senhor, não te importas? Faz um favor para mim, Jesus. Pede ela que se levante dos seus pés e venha ajudar a servir. Preste atenção. Eu começo a olhar que Jesus vai ter um rápido diálogo com Maria, com Marta. Olha só para a igreja entender. Versículo 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Verso 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só Jesus falando para Marta, fala: minha filha, você está tão preocupada com a panela suja em cima da pia, você está tão preocupada com a poeirinha que está no canto da casa, e Jesus está na casa e você não adora. Olha só, eu vou olhar para Jesus. Jesus fala: minha filha, a parte que ela escolheu não lhe será tirada. Qual será que é a nossa atitude? Eu não vou me alongar muito, igreja. Qual será que tem sido a nossa atitude quando o Senhor entra na nossa casa? Eu vou olhar para Jesus. Espírito Santo de Deus inspirando o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vai falar bem assim, parece que eu estou vendo Jesus instruindo Marta, e agora vai usar a boca de apóstolo Pedro. Olha só o que apóstolo Pedro vai falar, porque a gente tem que saber aonde a gente está, na posição aonde Jesus está. Temos que saber como nós estamos na presença de Jesus, porque Maria escolheu a boa parte, que é os pés. Olha só, olha o que sai da boca de apóstolo Pedro, na epístola dele, no capítulo 5, do verso 6, fala: olha só, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. No capítulo 7, apóstolo Pedro, versículo 7, apóstolo Pedro vai falar bem assim, olha só: lança sobre Ele toda a sua ansiedade, lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Aleluia. Olha só o que Pedro está falando. Olha só o que Pedro está falando. Parece que é Jesus falando para Marta, falando: minha filha, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque no tempo oportuno eu vos exaltarei. Mas Marta não entende o mistério. E aí eu começo a conversar com o Espírito Santo, falando: meu Deus, mas o que é isso? A minha cabeça parece que entra em parafuso. E eu falo: Jesus, mas por quê? Porque se Marta está certa dentro da etiqueta e Maria está aos pés de Jesus, aleluia, o Senhor está chamando, puxando a orelha de Marta. E aí o Espírito Santo fala comigo, porque para receber a adoração eu permito quebrar a etiqueta. Não, a igreja não entendeu. Porque para receber a adoração que eu mereço, que eu sou digno, eu permito quebrar a etiqueta agora. Eu permito quebrar a etiqueta. Pode quebrar a etiqueta, pode deixar a vasilha para depois, pode deixar os problemas para depois, e pode se lançar aos meus pés. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu vou olhar. Marta está lá arrumando, fadigada. Jesus, mas por que isso? E quando eu sentei aqui
Eu chorei muito no início do culto, porque Deus testificava. Deus testificava. Durante toda a semana eu estou falando, Deus, fala comigo. E Deus falava, você sabe por quê, meu filho? Porque Maria está aos pés de Jesus, adorando, prestando atenção, ouvindo a palavra, e Marta está fadigada. Porque às vezes, eu vou falar, às vezes a gente vem na igreja quarta, a gente vem na igreja sexta, a gente vem na igreja domingo, a gente vem na consagração, a gente faz muita coisa, mas só que a gente não conseguimos deixar o problema pro lado de fora e entrar no culto. Às vezes a gente vem na igreja, mas não entra no culto. A diferença é essa, porque Jesus estava na casa de Marta e também de Maria. Se a gente for olhar, todas as duas tinham Jesus na tua casa, mas a diferença foi a atitude. A diferença foi que Maria falou, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar todo o protocolo, porque só o Senhor é digno de toda adoração, todo louvor e toda glória. E aí eu começo a olhar que vai ter pessoas que vai questionar, mas por que eu estou falando isso? Porque a humilhação de Maria diante dos pés de Jesus incomoda a Marta. Preste atenção, tem uma palavra de Deus para falar na sua vida. Oh Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Pode ter pessoas que se levantam para falar, minha filha, você está na consagração 10 dias por semana, sendo que só tem 7. Você está indo no culto na sua igreja, você está fazendo campanha na tua igreja, você está fazendo campanha na igreja do vizinho, você está indo para a rua, você está fazendo tanta coisa. Você sabe o que é isso? É o Espírito de Deus falando, não esquenta não. É Marta falando, mas eu recebo a adoração de Maria. É Marta falando, mas eu recebo a adoração de Maria aos meus pés. Não se preocupe, continua ali. Aleluia, glória a Deus. Glória. E o interessante não é isso. Eu falei, rapaz, Maria gostava de ficar aos pés de Jesus. Alguém gosta de ficar aos pés de Jesus? Só metade da igreja? Então eu vou te contar um segredo. Enquanto eu meditava na palavra, o Senhor falava, o segredo é esse, Tiago. Os irmãos podem achar que eu sou doido, eu não sou. Posso ser louco, porque Jesus me aceita sendo louco, para confundir os sábios. E aí o Senhor falava, o segredo é esse. E eu falo, mas por que, Senhor? Que o segredo é ficar prostrado aos seus pés. Porque ninguém que se prostra aos pés de Jesus levanta da mesma forma. Glória a Deus. Ninguém que se prostra aos pés de Jesus, independente da opinião de Marta, ninguém volta da mesma maneira. E eu começo a meditar na palavra e falo, meu Deus, mas por que isso? Porque a Bíblia vai dizer que a constância de Maria aos pés de Jesus fez a diferença. A constância, o que é constância? É permanência, é insistência. Hoje eu estou nos pés de Jesus, derramando bálsamo, derramando lágrima. Amanhã eu estou nos pés de Jesus de novo. Mas é domingo, não tem problema. Eu vou continuar aos pés de Jesus. Aqui a gente lê o Evangelho de Lucas, mas aí eu começo a falar, mas por que, Jesus? O Senhor falou que esse é o segredo de conquistar o milagre. Esse é o segredo de conquistar o livramento. Esse é o segredo de conquistar a vitória. Que muitas das vezes a gente entra e sai da igreja e não consegue, porque a gente entra na igreja, mas o culto a gente não oferece. E aí, o Senhor falava, o segredo de receber o milagre é você ter a mesma atitude que Maria teve. É a mesma atitude. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 7, o jantar em Betânia. Maria está onde? Maria está onde? Aos pés. Mateus capítulo 26, Maria já estava aos pés de Jesus. E a Bíblia do Evangelho de Lucas, Jesus entra na casa, mas Maria tem constância. Maria vai direto aos pés de Jesus de novo, fala, não, o meu lugar é aqui. Ei, o meu lugar é aqui, ó. O
meu lugar é aos pés do Mestre. O meu lugar é prostrado, assim como o apóstolo Pedro fala. Olha só, eu vou me humilhar debaixo das mãos dele, porque ele fala no versículo 7 que ele tem cuidado de vós. Às vezes tem livramento que você não está vendo, tem livramento que com o olho carnal você não vê, tem livramento que médico não te entrega, mas ele tem livrado de infarto, tem livrado de atropelamento, tem livrado da Covid e você não está vendo. Mas a diferença é porque a igreja que clama Senhor e continua aos pés de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Você não entendeu? A diferença de Marta para Maria é essa: atitude. Olha para o seu irmão, fala com ele, fala, tem que ter atitude. Pode falar, ele não vai te bater. Aqui dentro não, né? Tem que ter atitude. Você sabe o que é isso? E aí eu falo, meu Deus, mas por que isso? No Evangelho de João, no capítulo 11, alguém sabe o que fala lá? É a morte de Lázaro. Eu mesmo falo, eu mesmo respondo, não sou assim mesmo. João capítulo 11, verso 1, preste atenção. Aquilo que você faz para Deus, direcionado pelo Espírito, ninguém esquece. Ninguém esquece. Ninguém esquece. A Bíblia vai falar no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 1, fala bem assim, ó. Estava enfermo um certo Lázaro. Versículo 2. Olha João falando. Olha João lembrando daquilo que você fez aos pés do Mestre. Estava enfermo um certo Lázaro. Lázaro, quem é Lázaro? Versículo 2, irmão de Maria, a quem ungiu os pés de Jesus. Se o homem que escreveu essa carta, esse evangelho, não se esqueceu, quem dirá Jesus? Lázaro é aquele irmão de Maria que ungiu os pés de Jesus. Eu falei, meu Deus, mas essa mulher só vivia prostrada. E Jesus falava me batendo, espiritualmente falando. Jesus falava, é isso aí, meu filho. O segredo é esse. O segredo que a igreja tem que aprender é esse. No Evangelho de Mateus, ela está aos pés de Jesus. No Evangelho de Lucas, ela está aos pés de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 2, João vai lembrar que ela estava aos pés de Jesus. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 12, você vai ler lá que você vai ver que Jesus entra de novo na casa de Marta, e Marta está trabalhando, e Maria está aos pés de Jesus. E eu sentado aqui falava, Jesus, eu vou falar que esse é o segredo. E aí Deus levanta a irmã Simone. Cadê a irmã Simone? Irmã Simone vai falar que você tem que deixar tudo lá fora. Preste atenção. Aí às vezes você vai indagar com você, com o pregador. Fala, mas eu não tenho que clamar, eu não tenho que falar com Jesus. Antes que você peça, ele já. Antes que você peça, ele já. Faz o seguinte, se humilha debaixo das mãos deles, porque no momento oportuno ele vai te exaltar. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, mas o segredo é esse. Jesus falou comigo a semana toda. O segredo é esse. O segredo é estar aos pés de Jesus. Vai estou terminando, 5 minutos. Eu falava, meu Deus, mas Maria é... Maria é persistente. Maria é persistente no negócio. E Jesus continuava falando comigo, meu filho, esse é o segredo. Esse é o segredo de ter livramento, de receber coisas grandes da minha parte. Eu falava, mas Jesus, mas se eu ficar de pé? E aí o chicote come, pastor. Aí Jesus começa a me levar na Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, tem 2 passagens que me chamou muita atenção, porque o Espírito Santo bradou aqui dentro, e eu olhava para a Bíblia, Jesus falando que o segredo é estar aos pés dele. E aí eu fui para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, vai falar de Jairo. Alguém já ouviu falar de Jairo? A Bíblia vai dizer que Jairo era um dos
principais da sinagoga. E a Bíblia vai dizer, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, que Jairo estava com a sua filha enferma em casa, morta, à beira da morte. E a Bíblia vai dizer que Jairo, quando chega para Jesus, ele já sabia o segredo. Fala comigo, igreja, ele já sabia o segredo. Ele já sabia o segredo. A Bíblia vai dizer que quando Jairo chega, Jesus está no meio dos seus discípulos. A Bíblia fala que Jairo chega, pastor, e já se prostra antes de pedir. Ninguém pegou? Jairo, quando vê Jesus, ele se prostra antes de pedir. A Bíblia diz que ele se lançou aos pés de Jesus. Depois falou: Jesus, eu estou com uma filha lá em casa à beira da morte. Aleluia. Aí Jesus falava: meu filho, mas tem mais. A mulher do fluxo de sangue está pertinho ali, ó, com Jairo. A Bíblia vai dizer que a mulher tinha gastado tudo, já não tinha mais jeito. Mas ela também sabia o segredo de tocar no coração de Deus. Preste atenção, se você pegar a palavra desse pregador doido nessa noite, aleluia, e colocar aqui, ó, na calma do teu coração, o segredo que essas pessoas usaram, você vai usar agora. E quando você sair por essa porta, amanhã você vai ter resposta. Aleluia! Oh, olha só. Oh, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que essa mulher já não tinha esperança, mas a oportunidade dela era de chegar até Jesus. Às vezes, se ela tenta vir em pé, aleluia, ela até conseguiria, tinha uma pequena possibilidade, mas o negócio dela, ela colocou no teu coração e ele escreveu na sua palavra. Olha só, se eu tão somente tocar na orla, a orla fica próximo de quê? Alguém sabe? Dos pés. E a Bíblia diz que ela vem no meio do povo. Parece que eu posso ver se arrastando. Fala, não, pelo menos na beiradinha da orla. E a Bíblia diz que ela toca. Agora você vai pegar, hein? Olha só. A Bíblia diz que ela toca na orla do mestre. No meio do povo, a Bíblia vai dizer que o povo apertava, oprimia o mestre. Só que não adianta você colocar Jesus na parede. Não adianta você querer colocar Jesus e fazer vergonha com ele, achando que ele vai fazer o que você está precisando. Você tem que saber o segredo que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite. Olha só, a multidão apertava e oprimia o mestre. E a Bíblia vai dizer que essa mulher vai por baixo e toca na orla da vestimenta do mestre. E ela é curada. E a Bíblia diz que Jesus, no meio da multidão, ele para. Alguém tocou. Aleluia. Eu tenho certeza que teve gente que murmurou contra Jesus ali. Fala, pai, esse homem está ficando doido. Olha o que o discípulo fala: mestre, o povo está te apertando, está te oprimindo. Mas não tinha um segredo de tocar. Você pode apertar, pode oprimir, pode fazer chantagem, igual eu fazia com meu pai e com a minha mãe quando eu era criança. Faz o que você quiser. Com Jesus é diferente. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que alguém me tocou, porque tocou aqui, ó, na orla. E eu senti que saiu virtude. Jesus não liberou a palavra, presta atenção. Jesus não libera a palavra, Jesus não impõe a mão. A virtude já tinha saído. A virtude já tinha saído. O sangue já tinha sido cerrado, acabou. Foi só tocar na orla da vestimenta de Cristo. Glória. Eu falo, mas por que isso, Jesus? O povo apertava Jesus, tocava Jesus, com certeza tocou mais do que a mulher, mas mesmo assim ela recebe. Irmãos, às vezes a gente fica anos e anos dentro da igreja, dentro do ministério, clamando, fazendo a obra de Deus. E
tem pessoas que se prostram aos pés de Jesus e apenas com um dia, 2, uma semana de convertido, ele consegue tocar aonde a gente não conseguiu ainda. Se eu estiver errado, pastor aqui me corrige. Às vezes a pessoa se converte com 2 dias, já conseguiu alcançar coisas inexplicáveis que a gente não conseguiu ainda, porque a gente não tem conseguido alcançar e tocar e mover o coração de Deus. Você sabe o que é isso? E só para fechar, falava, realmente aquela mulher sabia o segredo de mexer com o coração de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 11, eu acabei de mencionar, eu falava, mas Jesus, o milagre, como é que fica o milagre? Vem o milagre, não vem o milagre? Jesus fala, velho, a atitude que você toma diante de mim pode retardar. Agora vocês vão falar, agora é heresia. Não é heresia não. Não é heresia não. Mas pode retardar o milagre, a posição que eu estiver te servindo, te adorando, pode sim. E aí eu vou olhar para o Evangelho de João, capítulo 11, vai falar que Lázaro estava enfermo, sabemos muito bem, e era irmão de Maria e de Marta, a qual Jesus amava. E a Bíblia vai dizer lá nos versículos 20 e poucos por aí, a Bíblia vai dizer que eles avisaram Jesus. Tem um ponto muito importante só para a gente fechar aqui, ó. Senão vai virar vigília. Jesus fica sabendo que Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo ou morto. E a Bíblia vai dizer que ele não sai imediatamente, ele ainda espera um pouco e depois ele parte em direção a Betânia. E a Bíblia vai dizer que lá na casa de Lázaro está Marta e Maria. E agora quem vai tomar atitude é Marta. Fala, agora o pregador está doido. Não estou não. A Bíblia vai dizer que Marta se coloca de pé e vai no corpo de Jesus. Fala, não tem paciência para esperar. Eu não tenho paciência. E a Bíblia vai dizer que quando Marta chega até a presença de Jesus, ela fala bem assim, começa, olha só, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que ela chega diante de Jesus e fala assim, olha só, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que conhecer Jesus, ter ele na sua casa é uma coisa. Agora, ter intimidade, saber o segredo de mover o coração dele é outra. A Bíblia vai dizer que Jesus ouve a palavra de Marta e nada faz. Tem certeza que está falando, presbítero Tiago? Tem. Versículo 30, se não me falha a memória, de João, vai falar que Marta então fala com Jesus, falando, olha só, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia vai dizer então que Marta vira as costas e corre para casa. Eu falei, mas teve jeito. A Bíblia vai dizer que Marta corre, chega em casa rapidinho, fala, olha só, ô Maria, faz o seguinte, coloca de pé, porque o mestre está a te chamando. E a Bíblia diz que Maria se levanta e vai correndo. E quando Maria chega onde Marta esteve, a Bíblia vai dizer que Jesus estava no mesmo lugar. Jesus não se move. Jesus não dá um passo. Marta chega, fala, né? Mas o segredo, ela não tinha tocado o coração de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Maria chega à presença do Mestre, o primeiro passo dela é fazer o quê? Se lançar. A Bíblia fala que Maria chega e se lança aos pés de Jesus. O discurso é o mesmo, mas a postura é diferente. Não adianta você pregar igual eu, falar igual eu, suar igual eu, chorar igual eu, mas se a atitude não for diferente. A Bíblia diz que quando ela chega, ela se lança aos pés de Jesus. Fala, mestre, se o Senhor estivesse lá,
meu irmão não teria morrido. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Maria. 2 vezes acontece na Bíblia, se eu estiver errado, me corrija. A Bíblia diz que Jesus olha para Maria prostrado aos seus pés, chorando. A Bíblia vai dizer que o coração de Jesus ele se perturba, ele fica inquieto. E a Bíblia fala que Jesus ele chora junto com Maria. A única vez que Jesus entra em agonia, se sente perturbado, é no Getsêmani. E agora, vendo a morte de Lázaro e vê Maria postada ao chão, clamando, fala: Jesus, tem misericórdia. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia vai dizer eu posso olhar com o olho da fé, Jesus pegando pela mão de Maria, e fala: Maria, levanta, minha filha, aqui. Lázaro está onde? Lázaro está onde? A atitude mudou todo o cronograma da morte de Lázaro. Todo o cronograma. A Bíblia vai dizer que Jesus falou assim: aqui, você botou em aonde? Se coloca de pé, igreja.